aleluias, as concupiscências mundanas se retrata tudo aquilo que desagrada a Deus. Aleluias. O que vocês pensar que desagrada a Deus que está nesse mundo, aleluias, Onde vocês estiverem, saiam pelo mundo e preguem o Evangelho para todas as criaturas. Que a paz esteja com vocês. Paz e graça, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui, graças a Deus, para dar continuidade ao nosso canal até os confins da terra. Hoje contamos com bastante irmãos, sedentos pela palavra de Deus. E hoje temos um pregador, o Douglas, que nosso irmão Sidney vai estar apresentando ele. E eu gostaria só de deixar aí o meu agradecimento a todos, a Deus primeiramente, e a todos aqueles que têm acompanhado, que têm ouvido a palavra de Deus. Que essa palavra que está para ser pregada hoje possa atingir o coração, possa exortar, possa transformar a vida de vocês, em nome de Jesus. Meu querido irmão Sidney está com a palavra, faça as honras, que Deus abençoe. Graça e paz a todos, muito feliz por ter o Douglas nesse culto online aqui, nos trazendo uma palavra. Quero agradecer a cada um que está participando aí também, por ter tirado um tempinho aí para ouvir a palavra de Deus. E nós cremos que, como diz a Escritura, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor, Ele ali está. Então nós cremos que Jesus se faz presente, porque nós somos mais de 2 e mais de 3. Então, graças a Deus por isso. Quero já agradecer em especial ao irmão Douglas por ter aceitado esse convite. E vai estar nos trazendo uma mensagem acerca do tema A Graça que nos Salvou, que está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Eu quero fazer a leitura e assim já deixar para o Douglas, deixar que ele venha a ser usado por Deus e trazer tudo aquilo que o Senhor tem colocado ao seu coração. Nos diz assim, em Romanos 3, versículo 23: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O irmão Douglas está com a liberdade aí de deixar Deus te usar, e com certeza Deus vai falar conosco. a paz do Senhor aos irmãos aí que estão juntamente com nós aí para fazer a vontade do Senhor, para estar aí alcançando lugares, talvez até onde a palavra já não tenha chegado. A gente vai estar, glória a Deus, vamos estar fazendo aquilo que o Senhor nos permitir fazer. E no decorrer do tempo aí vamos estar ministrando a palavra do Senhor, onde o irmão Sidney já tem falado aí, que se encontra em Romanos capítulo 23, capítulo 3, versículo 23. E eu tenho certeza que alguém que for ouvir ou assistir esse vídeo, tenho certeza que alguém vai estar precisando dessa palavra. Aleluia. Como eu e você, nessa noite estamos debaixo da graça de Deus, também tem pessoas que precisam encontrar essa graça. Então vamos estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite e pedir aos irmãos aí que possam nos ajudar, nos dar força. Para começar, irmão Sidney, a palavra do Senhor nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então já a palavra já nos diz que a graça que nós temos é Cristo, que a graça que nós precisamos continuamente estar firme na presença de Cristo, que sem ela nós não vamos conseguir herdar o galardão, ou seja, herdar o reino dos céus. Jesus, como poucos dias estava pregando a palavra do Senhor na minha igreja, aonde eu entrei num tema bastante, me aprofundei bastante nesse tema, irmãos, que diz que se nós estamos firmes, não somente
na rocha, como diz na palavra, mas também na graça. A palavra diz que se nós estivermos firmes na rocha, nós somos capazes de enfrentar qualquer coisa. Aleluia. Então, ninguém vai construir uma casa, não saindo da palavra, mas só para a gente acrescentar. A Bíblia diz que ninguém constrói uma casa sobre areia, ou seja, a chuva vem e leva aquela casa e será grande a ruína daquela casa. Mas aquele que fizer a casa na rocha permanecerá e ficará firme na rocha. Então essa rocha que eu quero pregar nessa noite é Jesus, que através dele ter morrido por mim e por você, aleluia, é que nós temos a liberdade de estar pregando nessa noite. Oh, glória. É de nós temos a liberdade de estar falando do amor de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, e não se trata somente de uma pergunta, mas uma afirmação. A Bíblia nos fala 160 vezes a palavra é graça. 160 vezes em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, ela nos chama atenção por essa palavra. A fé, ainda que seja uma palavra tão pequena, mas a graça é uma palavra pequena, mas com significado tão grande que sem ela nós não herdaremos o reino dos céus. Então, irmãos, no livro de Efésios também nos fala sobre a graça. O livro de Efésios nos fala no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Ela nos fala que pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia, Jesus. Ou seja, nós nada somos, nós temos cada vez mais diminuir e Deus crescer na nossa vida. Ou seja, nós temos que diariamente buscar a face do Senhor, diariamente buscar, aleluias, o reino dos céus. Diariamente a gente tem que estar firme na graça, que é Jesus. Diariamente a gente tem que estar firme na rocha, que é Jesus. Então lá no livro de Efésios nos fala também, aleluias, ela já nos faz um alerta no livro de Efésios, para que ninguém se glorie. Ou seja, eu e você, meus irmãos, não vamos alcançar o reino dos céus por mérito nosso, por dizer assim que nós vamos herdar o reino do céu. A palavra de Deus nos diz que se nós formos nos deslocar daqui para outra cidade, nós temos que dizer o quê? Se assim Deus permitir, se Deus for comigo, se Deus permitir, assim será feito. Então, para nós herdarmos a vida eterna, nós precisamos estar firmes na graça. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluias. Então nós não devemos nos gloriar que por a nossa força, nós devemos buscar. Nós devemos buscar. Porque ninguém entra no reino dos céus sem esforço. O reino dos céus é tomado por um esforço. Aleluias. Então nós temos que fazer o que? A nossa parte é de estar diante de Deus, buscando a face de Deus. Jesus derramou o seu sangue precioso para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância, diz na palavra do Senhor. Aleluia. Então nós temos que nos gloriar em Cristo Jesus. Nós temos que glorificar, exaltar o nome de Jesus, e não eu e você nos gloriar em nós mesmos. Muitas vezes a gente se depara, irmãos, aleluias, com situações de que eu fiz tal coisa, eu faço tal coisa. Nós nada fizemos sem a presença de Deus, sem a permissão de Deus. Aleluia, Jesus. E se Deus permitiu que nós estamos reunidos aqui, é porque tem alguém que através, aleluias, dessa pregação, através desse vídeo, vai alcançar pessoas, aleluias, que precisam encontrar com Jesus, que precisam se encontrar com Jesus. Aleluia. Hein, Douglas? Sim. Um parecer do que tu está falando, para te acrescentar algo,
é importante, pegando bem o gancho que tu tá falando, assim, ó, aquela pessoa que quem sabe vai ouvir essa mensagem e não aceitou Jesus ainda, mas está debaixo da graça, que se ela usar a fé dela, ela vai reconhecer que essa graça não é de graça, foi pago um alto preço para que nós fôssemos eleitos desta graça. Então, bem como o irmão está falando, ó, amanhã eu faço tal coisa, amanhã eu posso fazer isso. Não. Se o ar que a pessoa respira agora, nesse exato momento, é pela graça. Não Aleluia. Somos consumidos, é pela graça. Se nós respiramos, se nós podemos ter condições de usar a mente humana, de poder ter o raciocínio humano, é tudo pela graça. Então nada Aleluia. vem de nós mesmos, né? Nós necessitamos tão somente desta graça, porque se essa graça não tivesse nos alcançado, nos banhado com o sangue de Cristo, nada o ser humano pode fazer sem essa graça. Exatamente. E vale a pena lembrar uma coisa muito importante, que ele derramou o sangue precioso dele por mim e por você. E como o irmão está dizendo, que a palavra do Senhor possa, aleluia, chegar em lugares, aleluia, se a pessoa está fraca, aleluia, se a pessoa, aleluia, está no propósito, está buscando a face do Senhor para que não venha enfraquecer. Porque a Bíblia nos diz, aquele que está firme permaneça. Aleluias. Certamente, aleluias, tem pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Tem pessoas que têm sede de ouvir a palavra do Senhor. Poucos dias no meu trabalho, estava no meu trabalho ali e não é diariamente, porque a gente sai para o serviço, sai para um lado, outro sai para o outro, mas quando a gente está reunido ali, entra o assunto da palavra, pessoas às vezes tentam distorcer a palavra, porque viu assim num vídeo, viu tal coisa, falaram, e é nesse momento que eu e você temos que, se não bate com a palavra, nós temos que bater de frente, porque Jesus nos deu autoridade. Aleluia, Jesus. Como vocês estavam falando, aleluia, no vídeo passado, ir de pregar o evangelho, não era isso? Então, eu e você não devemos nos calar, porque estamos debaixo da graça de Cristo. Se Jesus nos permitiu, aleluia, nós ser conhecedor da palavra, não é 2 ou 3 pessoas que vão distorcer. Então nós temos que estar firme, aleluias, para que a palavra venha a ser vivificada todos os dias. Oh, glória. A palavra de Deus nos diz, a continuação do livro de Efésios ali, no capítulo 10 diz, porque somos feitura, aleluias, seus criados em Cristo Jesus, para que as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aleluia. Então Deus tem a minha vida e a tua vida nas palmas da mão dele. Glória a Deus. Aleluia. Se eu e você, aleluia, estamos, glória a Deus, debaixo da graça de Deus, aleluia, é porque não é mérito somente meu e teu, mas é porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus é que nos sustenta. Aleluia. A misericórdia dele nos permite todos os dias acordarmos, para que tenhamos um fôlego de vida, aleluia, para que possamos sair para o nosso trabalho. Glória a Deus. Eu tenho um costume de, todos os dias, não é costume, é obrigação do crente, na verdade, é orar ao Senhor. Não saio para o trabalho sem orar, sem buscar a presença de Deus. Aleluia. Não saio para o trabalho sem ler a palavra do Senhor, um propósito que eu fiz há muitos anos, ainda quando morava em Alegrete, Cid. Glória a Deus. Aí na cidade aí, na Dr. Romário, fiz um propósito do Senhor, aleluias, a qual nunca mais, enquanto eu existisse nessa terra, deixaria de ler a palavra do Senhor. Oh, glória, aleluia. Então, Glória a Deus. se a gente faz um propósito com o Senhor, aleluias, a gente tem que honrar. Mas, aleluias, a palavra de Deus diz que o conhecimento, aleluias, o conhecimento da palavra de Deus nos fortalece.
Então, irmão Sidney, se eu e você estamos nessa noite juntamente com o Lucas e o Anderson, é porque Deus permitiu que nós estivéssemos fazendo algo, porque tem pessoas que precisam se fortalecer na graça de Deus. Oh, glória. Aleluias. Porque tem é bem pessoas... É bem Pode como falar. tu tá falando, é bem como tu tá falando, Dudu, porque assim, ó, né, tu entendeu isso na tua vida e vê que é uma necessidade e é um dever teu, né, e que bom que todos nós tenhamos esse dever, essa obrigação, e quando essa, é como tá falando, quando essa graça nos alcança, nós olhamos para as outras pessoas que não estão, que digamos assim, como o irmão Lucas citou no primeiro dia aqui, que estão como Paulo com escama em seus olhos, não conseguem enxergar essa graça. Mas mesmo elas não vendo essa graça está sobre elas. Porque esse ide do Senhor, se a pessoa assim der crédito, entender que a graça ainda está cobrindo ela vindo se arrepender, conhecendo Jesus, ela pode assim fazer parte dessa graça. Né? Como é o tema hoje, a graça que nos salvou. Né? Se nós somos salvos hoje é pela graça de Cristo. Nós não somos merecedores, não somos dignos, né? Então é essa graça que nos alcança. Então hoje, como o irmão falou, se todo o trabalho, a gente vê assim, ó, a gente passa a olhar para outra pessoa com o olhar da graça, com o olhar da misericórdia, que Deus vem alcançar essa pessoa para que nós possamos também, né, também entender que a salvação precisa ser alcançada nessa pessoa. Só que ela tem que dar crédito para essa graça. O Lucas aí quer falar alguma coisa? Tá com oportunidade aí. Saudar, né, os irmãos aí, que Deus abençoe, tá ouvindo ali, me alimentando, né? Gosto muito de o irmão Douglas pregar, porque ele traz a íntegra da palavra, né? Traz a palavra como ela é. Isso eu admiro muito no pregador, ele não faz rodeio. Irmãos, a graça, estava analisando ali só para acrescentar o irmão Douglas, não queremos ouvir mais ele. A graça em si, sem uma atitude da pessoa, não se concretiza dentro dela a graça. Para ela receber de fato a graça, ela precisa tomar um posicionamento diante de Deus. Quer dizer, eu aceitei Jesus, a graça então foi concretizada em mim. Eu fico em cima do muro, eu não recebo ela na íntegra, naquilo que ela foi proposta. Que foi dado a vida do Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce tenha a vida eterna. Aleluia. Então a graça só é concretizada quando você... Aleluia. O livre-arbítrio foi dado para todos nós. Só que me chama muita atenção sobre o livre-arbítrio, que ele não isenta nós das consequências das nossas escolhas. A graça não impede de eu dizer que eu não quero Jesus, mas não me limita a dizer que eu não vou ter consequências das minhas escolhas. Então, se eu escolhi Jesus, a graça me alcançou automaticamente e se concretizou dentro de mim. Então, as pessoas que estão ouvindo isso aí, essa mensagem, que fique gravado no seu coração, que a graça só vai ser totalmente realizada na vida dela quando ela aceitar Jesus unigênito, o que foi enviado pela graça, porque se não fosse a graça, o inimigo já teria nos tragado vivo. Nós não teríamos estrutura. A Bíblia fala, se não fosse a graça de Cristo, o inimigo já teria nos tragado. Então é ela que nos mantém viva para uma escolha. A escolha está nas nossas mãos, e que bom que nós escolhemos Jesus. Que bom que a graça nos alcançou. Parabéns, irmão Douglas, aí pela dedicação, meus irmãos aí. Fica a minha contribuição sobre a graça de Deus aí. Tome a atitude, tome a escolha correta, aceite Jesus. Oh, glória. E aí a graça ela vai se concretizar na tua vida. Irmãos, Aleluia. Eu gostei muito que o irmão Sidney falou ali, não somos merecedores. O significado da graça é um favor imerecido, né? Mostra exatamente o amor de Deus para conosco. E salienta muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim: eu não tenho mais salvação, eu não mereço esse Deus, né? E eu vejo que muitas vezes a gente procura Deus, a gente tenta buscar Ele, mas há uma barreira, que às vezes essa barreira é colocada por nós mesmos, só pelo fato de eu não sou merecedor, mas a graça ela é para aqueles que não merecem. Foi um favor merecido, uma benevolência, né? Eu não sei se o irmão Douglas gostaria de falar sobre isso, desse favor imerecido, né? Que nós todos, como ele mesmo foi lido ali, todos pecaram, todos. Não há um justo que faça o bem, né? Mas mesmo assim Deus nos amou
de tal maneira. E aí essa graça que a gente não merece, mas mesmo assim ele dá. Nós viramos as costas para ele, mas ele tá lá, ó. Tá sempre lá. Esse Deus maravilhoso. Eu queria ver que se o irmão poderia falar sobre essa graça, sobre não merecermos, mas mesmo assim recebemos essa graça. Glória a Deus. Dois pontos bem colocados. Aleluias. O irmão Lucas colocou e o irmão Anderson colocou. Aleluias. A gente, reforçando o que o irmão Lucas falou sobre posicionamento, a gente tem que ter um posicionamento. Primeiro posicionamento que para se tornar um crente, aleluias, para viver debaixo da graça, aleluias, é renúncia, aleluias, é aceitar Jesus e renunciar. Hoje em dia, irmãos, nós sabemos que o evangelho é puro e verdadeiro. Glória Nós a Deus. sabemos que não tem outro, aleluias. Nós sabemos que nós temos que diariamente nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que estar firme debaixo da graça. E quando nós tomemos o primeiro posicionamento, aleluias, de aceitar Jesus, é aquilo que eu dizia, se nós estamos firmes, temos que permanecer firmes. Aleluias. E realmente, irmão Lucas, a gente tem que, aleluias, permanecer, glória a Deus, ficar firme na graça. Aleluias, não devemos estar em cima do muro. Até mesmo que a Bíblia fala que nós não devemos servir dois senhores, ou serve um e aborrece o outro, ou serve o outro e aborrece o outro. Aleluias. Então a palavra nos ensina a não ficar em cima do muro. Ela nos ensina, aleluias, a dizer sim, sim ou não, não. Aleluias. Então nós temos que ter o posicionamento sincero diante de Deus para que a graça fique sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluias. O irmão Anderson colocou outro ponto muito importante. O irmão Sidney. Não somos merecedores. Por que nós não somos merecedores, irmãos? Porque diariamente nós temos que estar firmes na presença de Deus, nos humilhando, pedindo primeira coisa o perdão, porque somos falhos, aleluias, somos cheios de erros, mas a misericórdia do Senhor é tão grande sobre a minha vida e a tua vida, Oh, glória. aleluias, que Ele nos permite todos os dias ter um novo recomeço. Glória a Ele Deus. está ali nos apresentando a graça todos os dias. Ele está ali todos os dias dizendo, ó, eis aqui o meu filho que morreu por Oh, você. glória. Aleluia. Aleluia. Então não somos merecedores, mas a graça de Deus e a misericórdia nos alcança todos os dias. Ei, Douglas, Sim. eu teria um texto aqui bíblico para mostrar o que tu tá dizendo, o que o Lucas falou e o que o Anderson falou, que tá lá em Romanos, né? Tu tava falando, me lembrei dessa passagem, ó, Romanos 6, versículo 14 em diante, vai dizer assim, ó, Douglas, dá bem no que tu tá falando, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Que quer dizer que, né, que se eu firmar minha casa na rocha, o pecado não vai me dominar. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É uma pergunta que Paulo fala. Aí diz, de modo nenhum. De modo nenhum, né? E aí vai dizer aqui, ó. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos, como o Douglas falou, serve a Deus, serve ao outro, para lhe obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina a que fostes entregues. Aleluia. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Oh, glória. Então, Aleluia. então nós somos servos da justiça. Outrora, a graça, como nós não merecíamos e não merecemos, mas ela estava sobre nós,
Aí entra o que o Lucas falou. Eu dei crédito, o irmão Douglas deu crédito. Né? O irmão Douglas está dando uma palavra na íntegra, como é a ideia daqui do nosso canal, é não fazer volta, é falar a realidade. Ou serve a Deus ou não serve. O que acontece, Douglas? A pessoa acredita, crê em Jesus, como falou ali, ó, né? Mas debaixo da graça, né? Ali fala, então debaixo da graça posso pecar. E Paulo fala, não, de modo nenhum. Busca te afirmar na rocha, busca fazer o que agrada a Deus, busca reconhecer que esta graça, na verdade, não é de graça, foi pago com alto preço na cruz do Calvário, né? Por alguém que não merecia passar pelo que passou, mas se fez. Glória, aleluia. Como está lá em João capítulo 1, verso 1, Douglas, completa isso aqui, ó. Ele não merecia, né? Mas a graça foi tamanha que diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória de unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Aleluia! Não tem meio termo. É de graça, é de verdade. É o sangue vertido na cruz do Calvário, um sangue inocente que superabundou em nós, essa graça. Irmãos, que nem o irmão Lucas falou ali, o em cima do muro já é uma escolha, né? A palavra diz, ou você escolhe o bem ou o mal. Se tu escolheu em cima do muro, tu já fez a tua escolha, né? Tu é o muro de Apocalipse, né? Tu já fez a tua escolha, não há um em cima do muro, tu escolheu, né? Porque que nem tu lestes agora, assim quando tu se torna servo de um senhor, no final de tudo ele vai pagar teu devido salário. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E qual que é o salário de servir a Deus? É a vida eterna. É a vida eterna junto com ele, louvando, santo, santo, santo. Então tem que entender que a palavra ela é verdadeira, ela pode ser dura, mas ela é a palavra de vida, né? É a palavra de vida que tem que ser pregada e que o irmão está trazendo. Pode estar com a palavra, irmão Douglas. Fica à vontade. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, aleluias, a pregar o evangelho certo, correto. Glória a Deus. A gente não pode trazer uma palavra só para beneficiar, talvez, o que o irmão esteja fazendo. Ó, irmão, tu tá fazendo, tu tá ajudando o teu próximo, aleluias, mas tu não pode te gloriar disso, porque a Bíblia diz o quê? Aleluias. É apenas uma exortação, irmãos. O que a Bíblia nos diz se a gente ajudar um próximo? Aleluias. O que a tua mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Glória a Deus. E o teu galardão é no céu, né? Exatamente. Bem isso aí que eu ia dizer. A recompensa vem de Deus. Aleluias. Então, se a palavra de Deus fala que é assim que nós temos que pregar. Aleluias. Não é a gente fazer rodeio através da palavra e chegar com a palavra por mão que ele, aleluias, não é talvez o que ele esteja precisando no momento, aleluias, mas é uma palavra, aleluias, que vai beneficiar talvez a atitude que ele esteja fazendo. Não é talvez uma palavra que esteja ali para exortar, para corrigir, porque nós sabemos que, aleluias, nós sabemos que a palavra de Deus nos açoita, mas também nos corrige, aleluias. Se a palavra de Deus nos chamou a atenção, irmão, aleluias, é para que nós preste atenção. Eu tenho um costume, irmão Sidney, irmão Lucas e Anderson, de cada vez eu trazer uma palavra na igreja, eu tenho o costume de pedir para que os irmãos abram a mente e o coração para a palavra do Senhor. E repito várias vezes, para que os irmãos venham prestar atenção na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela tem que vir e não pode voltar vazia. Aleluias, ela tem que vir e encher aquilo que está faltando dentro de você. Oh, glória, aleluia, Jesus. Aleluias. A palavra do Senhor, irmãos, quando é pregada, quando é lida, aleluias, ela tem que ser guardada em nosso coração e nossa mente, para que nós não venhamos ser, aleluias, como aquela parábola do bom semeador, aqueles que ouvem a palavra do Senhor e vem o inimigo, vem Satanás e tira.
aleluias, ou até mesmo escutamos, ouvimos a palavra do Senhor, mas as preocupações do mundo, aleluias, a ganância, as coisas que desagradam a Deus, vêm e nos tiram a palavra de Deus. Então ela tem que vir e ficar em nosso coração e em nossa mente. Aleluia. Nós temos que ficar mastigando a palavra do Senhor, remoendo ela em nossa mente. Aleluias. Me chamou a atenção bastante, irmãos, uma palavra aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Aleluias. Que nos diz assim: e disse-me, isso Jesus está dizendo para Paulo, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, glória. Aleluias. Glória a Deus. Então muitas vezes, irmãos, aleluias, isso acontece comigo e com você que é crente. Só você pensar, só você parar para pensar, para você ver como acontece. Mas isso acontece por quê? Porque a palavra de Deus precisa se cumprir. Oh, Jesus. Muitas vezes nós somos taxados por quê? Do que nos chamam? Aleluias. Nos chamamos de louco, nos chamamos, aleluias, de gritão. Fanáticos. Aleluias. Mas aqui a palavra de Deus nos diz, olha só, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então se o mundo nos julga, aleluias, deixe que julgue. Mas nós temos ciência, nós sabemos que nós temos debaixo da graça. Glória. Aleluias. A graça, ainda que, como o irmão Sidney disse, ainda que nós não merecêssemos. Aleluias. Ainda que nós não merecemos, Jesus está ali. Jesus está ali para nos guardar, nos proteger, nos garantir, aleluias, que todos os dias saímos para o trabalho e podemos voltar, aleluias, para o nosso lar, para a nossa família, aleluias. Então isso é motivo de agradecer, como eu estava falando, eu fiz um propósito com o Senhor de todos os dias ler a palavra do Senhor, aleluias, porque através dela, glória a Deus, através da palavra do Senhor, a palavra verdadeira, é que eu dei crédito para o Senhor, estou onde estou hoje. Mas presta atenção, irmãos, o irmão Douglas não está aqui se gloriando, como ele estava falando recém mesmo na palavra do Senhor, aleluias, onde diz para que ninguém se glorie. Não, isso aqui é para exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque eu e você somos o pó. Eu e você somos o pó dessa terra. Aleluias, a qual o Senhor nos formou e nos permitiu para que nós pregássemos o Evangelho. Nós temos, irmãos, se a gente for parar para pensar, a gente tem um privilégio. A gente tem um privilégio muito grande de falar do amor de Cristo. Porque se eu e você pregamos, eu e você glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, aleluias, é porque isso alegra o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. É porque isso, através do que eu e você fizemos, através do que eu e você falamos a real palavra, a verdadeira palavra do Senhor, aleluias, é que isso enche de alegria o coração do Senhor e nos guarda, que é através disso que Ele nos concede a graça. Oh, Jesus. Aleluias. A Bíblia nos fala também, irmãos, no livro de Tito, aleluias, presta atenção para ver o que diz no capítulo 2 do livro de Tito, versículo 11. Oh, glória. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus aqui. A palavra que o irmão acabou de citar aí, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que colocou no coração dele. Porque lá em Tito diz, no capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus nos ensina a viver do modo que Deus quer. Aleluias. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Aqui eu tava olhando agora, ó, Tito 2:11. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. É assim mesmo, irmãos. É assim mesmo. A palavra do Senhor, aleluias. Deus revela a palavra do Senhor. Aleluias. É para os irmãos saber que o que vocês estão fazendo, irmão Sidney e irmão Anderson, aleluias, agrada aos olhos do Senhor. Isso agrada muito aos olhos do Senhor. Porque através disso, a palavra do Senhor está sendo pregada. Aleluias. Almas vão ouvir a palavra do Senhor.
E muitos aqueles, aleluias, que não davam crédito à palavra do Senhor, através desse trabalho, continuem firme, continuem na rocha que é Jesus, aleluias, que através desse trabalho de vocês eu creio por Jesus, aleluias, que nos fortalece todos os dias, eu creio pela palavra de Deus, eu creio pela graça, Oh, glória. aleluias, e creio pela fé, aleluias, que através desse trabalho de vocês, irmãos, vocês vão testemunhar ainda que muitas pessoas, aleluias, vão ouvir, aleluias, e vão aceitar essa graça que é Deus. Oh, Vão Jesus. sair do muro, como diz o irmão Lucas, aleluias, e vir para os braços de Cristo. Oh, Jesus. Aleluias. Como eu e você, irmão Lucas, eu e você, irmão Sidney, eu e você, irmão Anderson, um dia estavam lá no terminal de lama, como diz na palavra do Senhor, hoje estamos aqui Oh, para Jesus. exaltar e glorificar o nome do Oh, Senhor, louvado seja o nome de Deus. de coração voltado, aleluias, para a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. A palavra de Tito nos diz assim, irmãos, no capítulo 2, versículo 11, 12, 13, 14 e 15, nos diz assim: porque a graça de Deus, aleluias, se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, aleluias, glória a Deus. O capítulo 12 nos diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, as concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sombrio, justa e piamente. Aleluias. É aquilo que nós estávamos falando, irmão Lucas. Glória a Deus. É renunciando. Aleluias. Aqui a palavra de Deus diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Aleluias. As concupiscências mundanas se retrata tudo aquilo que desagrada a Deus. Aleluias. O que vocês pensar que desagrada a Deus que está nesse mundo, aleluias, eu e você renunciamos. Oh, glória. Aleluia. Aleluias. Eu e você renunciamos essas concupiscências do mundo, para que hoje pudéssemos pregar a palavra santa e verdadeira Oh, do Jesus. Evangelho de Cristo. Aleluia. Aleluias. No capítulo 13 nos diz assim, irmãos, no capítulo 2, versículo 13 diz assim: aguardando a bem-aventurança, aleluias, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, nos chama a atenção, aleluias, sobre o que Jesus passou por mim e por você. Aleluias. Sobre aquilo que o irmão Sidney falou, sobre o precioso sangue dele derramado por mim e por você. Aleluias. Então a palavra dele nos diz assim, irmãos: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Que um dia, irmãos, aleluias, ele deu a vida por mim e por você, para que tenhamos vida e vida com abundância. Oh, glória. Aleluias. No capítulo 14 diz assim, irmãos: o qual se deu a si mesmo por nós. É o que eu estava falando. O qual ele se propôs, irmãos, aleluias, a negar sua vida. Aleluias. Jesus, irmãos, era tão santo, aleluias, que não se achou pecado nele e assim foi crucificado. Aleluias. Eu e você, aleluias, que temos o pecado, glória a Deus, temos que saber que Jesus entregou a vida dele por mim e por você, e que todos os dias temos que fazer diferente do que fazíamos, a qual um dia desagradou aos olhos de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. O qual deu a si mesmo por nós, para que nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Oh, glória. Esse é o povo que eu e vocês nos encontramos, um povo zeloso e de boas obras, a qual é este povo que ele vem um dia buscar, irmãos. Mas porque para que ele venha buscar eu e você, o que que nós precisamos? Estar debaixo da graça dele. Aleluia. Aleluias. Estar firme na graça de Deus. O irmão Glória Lucas, a Deus, quer aleluia. falar alguma coisa, irmão Lucas?
só para contribuir com o irmão Douglas, ele tá ouvindo, né? Uma maravilhosa palavra que o irmão está dando aí. É a graça não merecida, né? No momento que nós entender que a graça nos basta, que os irmãos ali falaram que a graça ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. No momento que nós estiver fraco, nós saber a graça me basta. A graça vai nos trazer o alimento, a graça vai nos trazer salvação, a graça vai nos trazer felicidade, vai nos trazer força no momento de fraqueza. Aleluia. O que ele quis dizer com isso? No mundo tereis aflições. Ele já estava nos alertando, mas tenham bom ânimo. A graça vai trazer bom ânimo para nós. Outra coisa que Jesus ele nos fala através do Evangelho, que buscai primeiro o meu reino e a justiça, que o demais vos acrescento. A graça do Senhor vai nos acrescentar aquilo que nós precisamos. Aleluia. Então, quando nós entender que nós acordar pela manhã pela graça, pelo dia à noite pela graça, que o olhar de Deus está no deitar, está no nosso levantar, nós sabemos que a graça de Deus nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, até Aleluia. o toque das trombetas. Jesus, que essa graça nos cubra, aleluia, que essa graça nos enche a nossa vida, até que o vazio seja completo. Que o vazio que tem dentro de nós seja completado por essa graça divina, porque ela vem em favor de nós através do Senhor. Então fica a minha mensagem aí, só para ajudar o irmão Douglas aí, que a graça do Senhor nos complete, que nos enche todos os dias ao acordar e ao adormecer na noite, que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Irmãos, estamos já com o nosso tempo quase encerrando. Eu vou deixar os minutos aí finais ao nosso irmão Douglas para ele concluir a palavra que Deus colocou no coração dele. E assim que ele terminar, o irmão Sidney estará com a oportunidade de despedirmos, agradecer, fazer uma oração por nós, tá certo? Irmão Douglas, tenha a bondade, pode concretizar a sua palavra. Então, irmãos, o que nós temos que ter ciente, aleluias, é que a graça de Deus nos basta, como diz a palavra do Senhor, aleluias, em 2 Coríntios. A graça de Deus nos basta. Porque se nós estivermos debaixo da graça, aleluias, firme na rocha, que é Jesus, pode vir adversidades. Para encerrar, quero deixar, aleluias, para encerrar essa mensagem, pode vir tantas adversidades desse mundo, perseguições, como diz o irmão Lucas, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Aleluias. E ele disse que nós também venceríamos. Então, diante de tantas adversidades que talvez alguém esteja passando, aleluias, continue firme na rocha, continue firme debaixo da graça, porque eu tenho certeza, aleluias, que a misericórdia do Senhor é maior. Aleluia, Jesus. A misericórdia do Senhor é maior para mim e para você. Aleluias. Continue firme, buscando a presença do Senhor, buscando a sua graça, porque sem ela, aleluias, não somos ninguém. Eu encerro, aleluias, essa mensagem, falando para, aleluia, os irmãos, continue firme na graça. Glória a Deus. Passa o irmão Sidney. Graças a Deus, então, né, quero agradecer o irmão Douglas que participou aqui conosco. Deus usou tremendamente, né, senti a presença de Deus inúmeras vezes enquanto o irmão ministrava. E dizer para o irmão, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Né? O irmão é da Aliança com Deus, da cidade de Capão do Cipó. Nosso abraço para os irmãos também da igreja da Aliança com Deus. Se o irmão Douglas depois quiser compartilhar para os irmãos lá da tua igreja, posso compartilhar o vídeo depois. Né? Agradecer o Lucas, que também fez parte nessa live desse dia. Né? Agradecer ao irmão Anderson também, que estamos aí nós dois nesse projeto. Para a honra e glória do nosso Deus. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E, irmãos, ali temos um minutinho ainda. Eu queria dizer uma coisa que me chamou a atenção esse é o nosso terceiro vídeo. E como Deus tem levado assim aos assuntos acerca de aquela pessoa que não tomou a decisão.
O irmão Lucas, no primeiro vídeo, trouxe que devemos, né, que caia as escamas dos nossos olhos, enxergue o espiritual. Né? No segundo vídeo, nós dissemos com o irmão Anderson ali, né, que dê crédito a essa palavra, dê crédito a Jesus. Né? Aquilo que influencia o mundo, deixa Jesus te influenciar um pouquinho, nem que seja, para te conhecer do que nós estamos provando, para que você conheça do que nós estamos experimentando. Então eu digo para quem vai escutar, dê uma oportunidade para esse Jesus. E Deus vem falando, agora com o irmão Douglas também, né, o irmão Douglas dizendo, olha, eu sou a rocha. Se você estiver firmado na rocha, a graça do Senhor vai te cobrir. Aleluia. Não fique na casa na areia, que a areia é movediça. Vem até a primeira tempestade que vier, você vai ser levado por ela. Né? E Deus tem levado a esse propósito aí, ó. E quero agradecer muito aos irmãos, que a gente vê que Deus está usando realmente os irmãos. E fica o nosso agradecimento, né? Vou estar fazendo uma oração. Que os irmãos sigam orando por nós, intercedendo a Deus. Que nós venhamos abençoar aqui, como nós temos com o irmão Anderson, de uma alma de crédito e seja influenciada por Jesus, nós já ganhamos o mundo inteiro, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Então a gente quer agradecer e vamos, dentro desse minutinho que falta, estar fazendo uma oração e agradecendo. Oramos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos, meu Senhor, pela vida do teu servo, irmão Douglas, que se fez presente como um canal, Senhor. Um canal, Senhor amado, enviado por ti. E esteve aqui, Senhor amado, falando da tua obra e da tua palavra. Nós acreditamos, Senhor, nós damos créditos a tudo isso que ele foi aqui, Senhor, através do Senhor ministrado. Abençoa teu servo, irmão Lucas, também, que fez parte desta noite. O irmão Anderson, meu Senhor, que está ali também, trabalhando para o Senhor nesta obra. Nós te agradecemos, nós glorificamos o teu nome. Nós entregamos toda a honra e toda a glória. É toda para ti, Senhor. O Senhor é digno e merecedor de tudo isso. Nós te agradecemos em teu santo nome, Jesus. Amém.